Fala Dev! Robson aqui e seja muito bem-vindo a mais um episódio do PHP Tips. Hoje a gente fala sobre SEO e SMO on-page e a gente vai utilizar aqui o Optimizer, um componente criado por mim, para poder abstrair essa rotina e esse comportamento do nosso site que é tão essencial. Afinal, quando você cria um projeto, você quer que as pessoas encontrem esse projeto na internet para consumir o teu produto ou serviço. E é para isso que servem essas técnicas. São marcações que a gente faz com o intuito de ser encontrado. Então a gente tem ali o SEO, que é Search Engine Optimization, ou otimização para mecanismos de busca, que nada mais é do que a marcação que a gente faz para que o Google, o Yahoo e o Bing compreendam o nosso conteúdo. E assim, quando alguém pesquisar por esse conteúdo, a gente tem a chance que esses motores exibam o nosso site e a gente acabe aí encontrando ou sendo encontrado por novos clientes e usuários. E o SMO é Social Media Optimization, ou otimização para as mídias sociais. É onde a gente vai marcar qual é o título, o subtítulo e até mesmo a imagem que vai aparecer quando alguém compartilha um link do nosso projeto. E aí pode ser um produto, pode ser um artigo, pode ser uma página de captura, né? A gente pode personalizar esse conteúdo e nos tornar mais atrativos. E assim, a gente vai atraindo cada vez mais tráfego, com ele novos usuários, que têm a chance então de se tornar novos clientes do nosso projeto, do projeto do nosso cliente, e a gente vai gerando resultado. Vamos lá então, como sempre eu já estou aqui com o meu Composer aberto, projeto parametrizado, abstraindo SEO e SMO on-page com o Optimizer, e a gente tem aqui os componentes que a gente vai utilizar. Agora percebe o seguinte, como a gente vai falar de otimização de site, eu estou utilizando aqui o exemplo do nosso episódio 7, aqui do PHP Tips, o link está na descrição. Lembrando também que se você não sabe como parametrizar o seu Composer e a sua IDE, isso eu ensino no episódio 1 e o link também está na descrição. Agora olha só, no episódio 7 a gente desenvolveu ali toda a parte do MVC, trabalhando com a camada de visão. A gente aprendeu a fazer um site bem básico, que é isso que eu vou abrir agora. A gente tem ali uma listagem de usuários, tem a parte de contato e um teste que vai para uma 404, que seria um erro de fato. Esse site a gente desenvolveu no episódio 7 e a gente vai utilizar esse exemplo para continuar nesse episódio 9 de hoje e desenvolver aqui a otimização. Então, se você não viu o episódio 7 ainda, faz lá e o projeto que você vai desenvolver lá, você vai utilizar aqui. E aí, a gente vai fazer duas alterações antes de começar a desenvolver realmente a otimização. A primeira delas é adicionar aqui abaixo a linha Coffee Code /Optimizer 2.0.0 é que eu estou utilizando. Você vai adicionar a linha e vai dar um Composer Update para poder fazer o download do componente, atualizar o seu autoload. A segunda alteração vem aqui no config.php e aqui está episódio 7, que é onde a gente desenvolveu. Eu vou mudar aqui para EP09 e a gente já vai estar acessando o projeto a partir daí. Legal? Agora olha só. Se eu abrir aqui o código-fonte, você vai ver que a gente tem só a marcação básica. Eu preciso aqui, além do título, da descrição da página, eu vou precisar aí da biblioteca Open Graph, que vai para as redes sociais, e toda uma otimização que vai ajudar, obviamente, a gente posicionar o nosso projeto cada vez melhor. Ok? Então, é aqui que a gente vai trabalhar. Posso fechar aqui o código-fonte, já vou acessar a página do componente para a gente ver rapidamente como ele funciona, para você poder, obviamente, consultar também aí a documentação, e depois a gente vai para a prática para aí ver como abstrair como um comportamento, certo? Olha só, eu tenho aqui então a versão, como sempre, a gente vai ter as tags, mais uma vez, ó, CodeQual F10, como todo componente da Coffee Code, eu tomo esse cuidado para trazer para você os melhores componentes, tá? A gente tem aqui a instalação, que já foi feita, e aqui está o exemplo. Então você percebe que eu tenho um require na classe, o meu Optimize vai pedir ali alguns parâmetros que são título, descrição, link e imagem da página ou do artigo em específico, e depois a gente tem aí a marcação já sendo gerada. Esse é o básico. A gente vai ter também aqui o publisher para poder marcar, então é o autor e a página que publicou lá do Facebook, que vai gerar aqui mais duas tags. A gente tem também o Twitter Card para otimizar aqui o autor do Twitter e por aí vai. O que a gente quer fazer é abstrair essa rotina e tornar ela fácil para que a gente possa simplesmente reutilizar nos nossos controladores. Então a gente continua dentro daquela nossa estrutura MVC. Vamos ver como fazer isso na prática? Então eu vou fechar aqui o Package, volto no meu projeto e a gente vai agora para o nosso PHP Storm. Como eu falei, a gente quer fazer uma abstração. Então, primeiro a gente vai configurar todo o comportamento da nossa classe, criando aí essa camada na nossa aplicação. Depois a gente simplesmente utiliza ela no controlador, que é quem vai alimentar esses dados. Para isso, então, ó, eu estou aqui com a pasta theme, pasta source. Mais uma vez, essa estrutura que você está vendo aqui é exatamente a estrutura que a gente termina no episódio 7. Então, é só você fazer aquela aula que você vai ter exatamente esses arquivos nessa configuração. Show? Vamos lá então, ó. Eu tenho aqui a nossa source, eu vou dar um Command N e vou criar um novo diretório. Ele vai chamar suporte. E são as classes que vão nos ajudar
com alguma estrutura que a gente precise. A gente pode ter aqui notificações, mensagens, sessões e também a camada de otimização das páginas. Eu vou dar um Command N aqui, vou criar uma nova classe. Essa classe pode ser inclusive a SEO. Vou chamar aqui a Source, que é o nosso fornecedor, e o nosso namespace Supports. Legal? Vou dar um OK. Classe está criada. Aqui a gente vai utilizar a composição para poder abstrair o comportamento. Então eu posso utilizar a herança, que a gente já conhece, mas nesse caso eu quero compor um novo objeto dentro dessa classe que vai ser responsável por configurar o nosso componente, tá? E para isso a gente vai primeiramente criar aqui um Protected Optimizer, que vai ser aí a nossa propriedade onde eu vou armazenar o meu objeto, legal? Aí eu vou abrir aqui um construct, que é o nosso método mágico, e como você sabe, ele é executado automaticamente quando eu utilizo o operador new, então sempre que eu crio um novo objeto dessa classe, automaticamente o construtor vai configurar a nossa optimizer. Para isso, this optimizer será igual a new optimizer, e aí a gente inicia a nossa parametrização. O primeiro ponto que eu quero pegar aqui é o Open Graph, que é aí o principal padrão que a gente tem para otimizar o nosso site para redes sociais, tá? Dentro aqui, ele vai me pedir alguns parâmetros. Primeiro, o site name, e a gente já sabe esse site name que a gente tem lá na configuração. Mais uma vez, isso vem do episódio 7, a gente tem lá uma constante chamada site. Rapidamente, tá? A gente tem configurado aqui o root, que é o URL do projeto, o site, que está como PHP Tips, que seria o site name, a gente tem a configuração do banco, e uma URI, que vai trazer a URL do projeto, e eu posso passar aqui, obviamente, um /contato, um /página, ele sempre vai trazer a URL completa, tá? A partir da home, obviamente. Sabendo disso, então, a gente já sabe como que está configurado o nosso projeto, eu vou a partir da SEO mais uma vez. Vou botar uma vírgula aqui no final, ó. O segundo parâmetro é o locale, que é o idioma do meu site. Vou passar um PT, BR aqui, vírgula, e aqui a gente tem o esquema. Nesse caso aqui, ó, eu vou passar uma variável esquema, vou copiar essa variável e vou jogar ela como um parâmetro do construtor. String esquema será igual article. Então eu já configuro o padrão, certo? E se eu quiser alterar, eu tenho como fazer isso através desse comportamento também. E aí, se você não souber como é que funcionam os esquemas, que é uma parte de otimização, você pode acessar aqui o navegador esquema.org, que é onde tem toda a documentação. Aqui ele vai te mostrar quando que você vai marcar um produto, ou se você vai marcar uma página de contato, uma avaliação. Existem vários esquemas aqui. Na dúvida, você usa o article, que você vai estar bem servido, tá? Bom, sabendo disso, então, voltamos mais uma vez aqui à nossa classe de otimização. Eu vou identar meu código. Você percebe que ele colocou tudo em uma linha. Eu não gosto assim, ó. Então fica mais uma dica. Vou botar aqui um command vírgula, ou você pode ir aí em options da sua IDE. Vou colocar aqui, ó, style, que é onde a gente configura o estilo de código da nossa linguagem. E aqui no PHP, ó, eu vou ter uma aba chamada Wrapping and Braces. Eu vou marcar aqui o line breaks, vou dar um OK. Agora eu posso identar meu código, ele vai manter as minhas quebras de linha, eu acho mais organizado. Bom, Open Graph pronto, a gente vai fazer as outras otimizações. Aí eu posso fazer o seguinte, ó, this optimizer, e aí eu posso passar o segundo aqui que seria o publisher, ou ainda eu posso concatenar. O meu objeto aqui ele permite isso. Então, ao invés de eu finalizar o comando, eu vou simplesmente abrir novamente a seta, vou jogar aqui o publisher, mais uma seta aqui, eu vou pegar agora o nosso Twitter card, e mais uma seta no final para o Facebook. Então, essas são as otimizações que eu quero fazer. Nesse caso ainda, eu vou abrir aqui os meus parâmetros e agora a gente vai configurar um a um, legal? Primeiramente no Publisher, a gente vai abrir aqui, ó, ele pede um Facebook Page, um Facebook Author e é isso aí, são dois parâmetros. O Facebook Page, nesse caso, vai ser o Robson Veleit. Por favor, coloque os seus dados aqui, certo? Se você otimizar um site com os meus dados, isso vai acabar caindo, e aí eu vou ter que bloquear, identificar como spam e tal. Então, para a gente evitar isso, coloca os teus dados. E quais são esses dados? Primeiro, lá no Facebook, ó, se eu acessar facebook.com/Robson Veleit, eu vou cair na minha página do Facebook. Então, é basicamente o seu username. Já para o autor, seria o seu perfil. Então, para eu poder pegar esse perfil, eu vou clicar aqui no meu nome, ele vai abrir aqui, ó, Profile ID igual, e eu vou ter um ID. Isso acontece porque no meu perfil pessoal, eu não tenho username setado. Se você tiver, você pode usar ele também sem problema, certo? Então, no Facebook é isso. Já peguei também aqui o autor, vou jogar esse ID aqui. Depois eu tenho aqui o Twitter Card. Aí é o seguinte, a gente tem o Creator, a gente vai ter o site, a gente vai ter o Domain
e a gente vai ter o card, tá? Nesse caso aqui, ó, eu vou segurar o command e vou clicar em Twitter Card. Se eu abrir, você vai ver que ele tem aqui, ó, o card como null, e se o card for null, ele vai assumir automaticamente o Summer Large Image. Esse é o padrão mais usual, porque ele cria ali a imagem de capa, o título e o subtítulo, e fica bem atrativo quando alguém compartilha um link do seu site no Twitter. Então eu vou deixar o último parâmetro aqui, nesse caso, em branco, não vou informar o card para pegar o padrão, tá? O creator é o Twitter do criador desse artigo, desse produto, enfim. Eu vou botar aqui @RobsonVeleite, que é o meu usuário lá do Twitter. O site é a mesma coisa. Eu tenho que apontar aqui um perfil lá do Twitter. E você vai apontar o seu, novamente, ou se, por exemplo, você tem um autor, que é o Robson Veleite, e tem o perfil da Pinside também, que é o site que publicou essa matéria. Então você pode botar aqui @RobsonVeleite, @Pinside, legal? E aí o domain upinside.com.br, que é da onde vai partir essa publicação a ser compartilhada. Depois a gente tem aqui o Facebook, e aqui tem uma particularidade, tá? Eu tenho o primeiro parâmetro como App ID, e depois eu tenho um admins. O admins ele funciona como um array. Então, nesse caso, eu vou pegar lá o ID do autor, vou jogar aqui, e eu posso colocar uma vírgula e ir jogando outros autores, não o mesmo, tá? Poderia ter, por exemplo, aqui eu, como um administrador, o Cauê como outro, o Gustavo como outro. Então eu pegaria o ID de cada um e jogaria aqui e todos serão administradores. Para isso aqui funcionar, eu tenho que setar o primeiro parâmetro como null, porque o Facebook não aceita um ou outro. Então automaticamente o componente entende que se você informar o aplicativo ID, ele vai informar só isso, ele vai otimizar só essa tag. Se você colocar como null o app ID e informar o admins, aí sim ele vai trabalhar com administradores. Qual que é o mais legal? É você trabalhar com o App ID. Então, para isso, ó, developers.facebook.com/apps, você pode criar o seu aplicativo caso você não tenha, é bem rapidinho, e aí você vai pegar o ID do aplicativo aqui e copiar. Por que é mais interessante no aplicativo? Porque aí você pode gerenciar melhor, ou seja, dentro do aplicativo, você pode dizer quem são os administradores, quem são os editores, quem são os moderadores, e aí todo mundo vai ter acesso às notificações e tudo mais, de acordo com essa configuração. Então o controle aumenta. Além disso, você está ativando aqui no aplicativo os públicos que você pode utilizar depois para anunciar, as estatísticas de acesso, como que as pessoas estão se comportando, tudo isso fica disponível aqui para você depois, tá? Então por isso que é mais interessante, e aí a nossa configuração seria com o nosso App ID, e eu não tenho por que informar os admins, porque eles não vão ser utilizados. Nesse momento aqui, a gente já tem todo o setup. E olha que interessante, tudo isso aqui poderiam ser constantes, como é a constante site. Você poderia estar aqui no config.php, setando todos esses parâmetros, para que caso você precise mudar, você não tenha que abrir a classe CO. Você abre apenas o config.php, e aí mudando aqui, já muda em todo o projeto. Esse é o certo. Como exemplo, eu coloquei os dados direto aqui, tá? Então, já preveja isso aí no seu projeto. Bom, sabendo disso, a gente precisa agora de um método para poder utilizar essa classe dentro da nossa aplicação. Então, eu vou criar aqui, ó, um public function, e o nome dele vai ser render. E esse método aqui, ele vai retornar o método render da classe optimizer, e ele que vai gerar as tags de otimização para a gente de forma automática. Então, para isso, eu vou dizer que a variável CO será igual a this optimizer. Vou passar aqui o optimize, que é o nosso método que vai otimizar a página em específico agora. A gente tem a otimização geral aqui, a global do site. Essa aqui vai ser a do site em específico. Aqui, ó, ele precisa de um título, de uma descrição, de uma URL e de uma imagem, legal? Eu tenho um último parâmetro aqui que é o fellow. Então, se eu estiver dentro do administrativo, por exemplo, eu não quero que essa página indexe nos mecanismos de busca. Posso passar aqui um false sem problema. Ou eu posso omitir esse parâmetro e aí sempre vai estar indexando. Sempre vou estar pedindo para o Google indicar essa página para o meu usuário, tá? Vírgula, então, e a gente tem o nosso último parâmetro como fellow. Como que eu faço para deixar isso aqui mais tranquilo? Ó? Eu vou abrir aqui o Optimize, você percebe que eu tenho os parâmetros aqui, todos eles na classe original, tá? Vou voltar aqui no nosso CO e eu vou jogar todos esses parâmetros aqui dentro do render. Aí, eu posso até tirar esses espaços, ó, deixar aí uma linha. Eu gosto mais, fica melhor organizado. E o meu retorno aqui, ele sempre tem que ser uma string, que é, de fato, o meu HTML de marcação, tá? E aí aqui, ó, no final, return, CO, eu vou jogar o render, que é o método que realmente transforma tudo isso em HTML. Dentro aqui dos parâmetros, ó, eu vou pegar nosso title, que está lá em cima. Aqui a gente vai ter, então,
description, a nossa URL, e aí isso a gente deixa tudo por conta aí do controlador, tá? O image é image mesmo, e o nosso fellow também. Aqui, ó, se eu quiser, eu também consigo colocar tudo em uma linha, fica mais simplificado para a gente utilizar, mais tranquilo de visualizar, inclusive. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, antes de dar o return, vou dar um var dump em co debug, só para a gente ver o que está acontecendo a partir dessa nossa marcação. Legal, tudo que a gente fez até agora, então, foi configurar o Optimizer para ser utilizado em uma camada onde a gente abstraiu o comportamento do componente. Se eu precisar alterar esse comportamento em qualquer momento, ou até mesmo alterar o componente, eu vou fazer isso na classe SEO e a minha aplicação está desacoplada. Então eu não sofro aí com manutenções futuras. Isso é bem legal quando você vai utilizar um componente, tá? Mas agora a gente precisa colocar isso para rodar na nossa aplicação, correto? Nesse momento, então, ó, só para a gente recapitular, eu vou atualizar aqui o meu projeto e vou abrir o código-fonte. A gente não tem qualquer otimização aqui, tá? Primeiro a gente faz o debug, depois a gente vê o produto final. Então, para isso, eu vou acessar lá a pasta app, que é a nossa pasta de controladores, e vou abrir o web.php, que é o controlador que faz aí toda a interpretação, como a gente viu lá no episódio 7. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é criar um private CO. Esse cara aqui, ele vai ser um @var CO da nossa classe CO, legal? Então é isso que a gente precisa para poder fazer toda essa otimização. Agora, a partir disso, posso até fazer o padrão aqui que eu gosto, tá? Se você quiser, faça também. Eu vou fazer a inicialização desse parâmetro. Então aqui, ó, this CO será igual a new CO. Pronto. É tudo o que a gente precisa agora para ter a parametrização global do nosso sistema funcionando, já que o construtor vai executar tudo aquilo que a gente programou. Agora sim a gente vai para a otimização de página a página, porque esse conteúdo é dinâmico, certo? Então aqui, ó, tem a variável users, eu vou ter a variável head. Ela será igual a this CO e eu executo o método render. Ponto e vírgula, aqui eu vou botar em nova linha, a gente tem o título, descrição, URL e image, certo? O nosso título, ele pode ser o mesmo, ó. Já tem aqui abaixo o título da home, vou jogar ele para cá, certo? Vírgula no final. A descrição, vou fazer o seguinte, ó, vou fechar o PHP aqui, ó, Loren 20, tab, já criei aqui um texto do Loren Y pra gente, lembrando que isso é uma feature da IDE, do PHP Storm. Se estiver utilizando outra IDE, você pode acessar aí lorenY.com, que vai ter também lá o texto para você pegar, tá? Bom, voltando aqui, eu vou botar ele na descrição como padrão. Depois eu tenho aqui o URL. Nesse caso, eu só preciso usar aqui o nosso helper URL, que a gente criou lá no config.php, e tudo certo, já que a home é a página inicial. Então, não preciso passar nada aqui dentro, legal? E aí, por fim, eu tenho o image. Nesse caso aqui, ó, a gente vai utilizar um site, deixa eu só acessar aqui, que é o placeholder.com. Sempre que você quiser ilustrar aí alguma imagem com escrita, que não é uma imagem específica de fato, você consegue fazer através desse site, tá? Então aqui você vai ver que tem vários parâmetros. A gente tem como ilustrar, obviamente, outras coisas, né? Como imagem, texto, banner ads, logos, entre outros. Eu quero ilustrar uma imagem de fato. Então vou clicar aqui em Image no menu. Ele vai abrir aqui pra gente a documentação. E aqui, ó, você vai ter as formas de fazer essa ilustração. Você pode botar GIF, PNG, dizer qual é a cor do texto e tal. Eu vou pegar esse aqui porque ele me permite configurar aqui o tamanho da imagem e o texto dessa imagem. Então eu vou copiar aqui o endereço, botão direito copiar, vou colar na URL e vou dar um Enter. Ele já abriu a imagem pra gente. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, 1200 por 628, que é o padrão da maioria das redes sociais. Tem algumas que é um pouco diferente, mas que consegue se adaptar mesmo assim, tá? E aqui eu vou botar o seguinte, ó, o texto vai ser home, mais, para dar um espaço, né? Eu vou botar o nome do site também, PHP Tips. Dá um Enter, ele já gera aqui a nossa imagem. Então eu posso fazer o seguinte, ó, home cover, para ficar um padrão, né? Capa da home. Aí sim eu tenho a minha URL, vou copiar ela aqui, volto no projeto e eu vou botar aqui como imagem dessa página em específico. Agora eu preciso implementar isso na minha aplicação. Nesse momento a gente está só instanciando o objeto. Então se eu atualizar aqui o projeto, você vai ver que ele está fazendo o debug, então ele já criou todas as tags, olha que interessante. A gente tem ali o título, a gente tem o meta property, né, que é o OG, então URL, type, title, site name, enfim. A gente tem aqui do Twitter, a gente vai ter lá o publish e o author do Facebook. Tudo isso é gerado através da nossa configuração padrão, e aí para cada página a gente gera só o que é necessário e que é dinâmico.
Só que aqui, ó, a gente ainda não aplicou essas tags em otimização do projeto, certo? O que eu vou fazer então? Eu vou primeiro remover esse debug, e isso a gente faz lá na nossa classe, ó, na SEO. Esse var dump aqui não é necessário. E aí eu posso até fazer o seguinte, ó, eu posso botar aqui um return de seu optimizer, aqui a gente não vai mais utilizar, e aí no final aqui, ó, eu concateno com o render. É a mesma coisa, só que agora eu não consigo debugar, tá? Voltando aqui, ó, atualizei mais uma vez, você percebe que não tem mais o debug, logo o nosso código-fonte está limpo também. Vamos fazer agora a execução dele. Eu vou voltar mais uma vez lá no nosso web.php, o nosso controlador, e aqui, ó, ao invés de eu mandar o title, eu vou mandar uma head, eu vou mandar a head como variável. Então eu mando sempre a otimização no primeiro parâmetro da minha renderização do template, e depois eu mando os dados necessários para a página. Se eu voltar aqui e atualizar, a gente vai ter agora um erro lá no título. Tá vendo aqui, ó, passando o mouse em cima, tá aí o erro porque não existe mais a variável title. Se eu atualizar o código-fonte, é esse erro que a gente obtém. Para que a gente possa consertar, eu vou abrir aqui o theme.php, e ao invés de eu botar um title aqui, ó, eu vou remover essa linha e vou jogar a nossa variável head aqui. Ponto e vírgula, fechei, e é isso aí. Atualizei mais uma vez, estão aqui todas as metas de otimização. Se eu colocar esse projeto online e compartilhar esse link numa rede social, você vai ver que vai estar toda a formatação feita já. Óbvio que em localhost a gente não consegue fazer esse teste, mas através da marcação aqui, você já consegue entender que está funcionando como deve, tá? Bom, voltando aqui e atualizando, o título já volta ao normal, e agora a gente tem que aplicar também nas outras páginas, afinal a gente tem um padrão estrutural, né? O nosso theme agora, ele precisa ter uma head, e para que isso aconteça, a gente tem que alimentar o controlador. Então, vou fazer o seguinte, ó, eu vou copiar essa head, Command C, vou jogar aqui abaixo, em cima do contato, ó. Aí dentro da URI, a gente passa o contato, que é aonde a gente vai acessar, obviamente, essa visão. A gente também troca o título aqui, né? Não é mais home, é contato. E aqui, ó, eu vou botar o contato mais cover, que é a imagem que a gente vai gerar. Mais uma vez, na aplicação real, você vai, obviamente, gerar uma imagem, né, de acordo com se é um artigo, a capa do artigo, se é um produto, a capa do produto. Em uma página padrão, você pode gerar uma imagem padrão do site, de compartilhamento, bem ilustrada. Aqui é só um exemplo, tá? Você não vai utilizar o placeholder no site final. E aí é o seguinte, ó, aqui embaixo, mais uma vez, eu vou passar a nossa head renderizando. Aqui a gente tem o contato, vou voltar aqui e acessar o contato, já está funcionando normalmente. Vou abrir aqui o código-fonte, ó, tá aqui a otimização, e se a gente acessar a imagem de cover, ó, vou pegar a via aqui, joguei lá, a gente tem contato cover. Legal, agora só falta a gente fazer a última página, que é o teste, que seria aí a nossa página de erro. Nesse caso aqui, ó, eu vou mais uma vez pegar a nossa head. Aqui a gente vai ter um erro. Posso pegar aqui a nossa variável data, jogar aqui dentro, ó. Então, erro data errcode site, nesse caso vai ser 404, 505 e tudo mais. Aqui eu posso pegar mais uma vez esse errcode e botar lá, ó, erro mais errcode, também na imagem que vai ser gerada. Aqui a gente vai botar um ops barra errcode, para gerar também a URL canonical, que é muito importante, que não permite que tenha aí links duplicados ou conteúdos duplicados no nosso site, tá? E aí abaixo aqui, mais uma vez, a gente vai passar a head como padrão para o título, legal? E é isso que a gente precisa. Vamos voltar aqui mais uma vez, atualizei, 404 já está aqui no título. Vamos dar uma olhadinha no nosso código-fonte. Vamos debugar a nossa imagem também aqui, ó, para ver se está tudo certo. Command C, joguei lá, erro 404. E é isso aí que a gente precisa para otimizar o nosso site. E a partir daqui, a gente já tem a metodologia correta para fazer a otimização de um site, e basta você fazer o setup do seu projeto e depois a parte dinâmica em cada meta do seu controlador dentro da tua camada MVC, de uma forma ágil, rápida, otimizada e segura, que garante o ciclo de vida da aplicação, já que uma camada só é responsável por esse comportamento e não está acoplado diretamente no projeto. Legal? Bom, espero que tenha gostado de mais esse episódio do PHP Tips. Deixa aqui nos comentários o que tu achou da aula e principalmente o que tu não viu ainda e quer ver aqui no canal. O que você quer aprender, o que tu tem dificuldade, alguma dúvida, porque assim eu consigo trazer conteúdo cada vez mais focado naquilo que tu precisa. Afinal, é para isso que o canal é feito. Beleza, meu velho? E olha só, não te esquece de dar um share, de compartilhar esse vídeo lá no teu grupo de programação, lá no teu perfil, porque se não fizer isso, tu vai acabar esquecendo o ponto e vírgula e o projeto vai deixar de funcionar. E antes de ir embora,
verifica a tua inscrição aqui no canal e se o sininho das notificações está ativo para que o YouTube possa te notificar sempre que eu lançar um novo vídeo. Mais uma vez, te deixo um forte abraço e eu te vejo na próxima aula.